A Bíblia registra missões no Antigo Testamento? É sobre esse tema que nós vamos estudar hoje no nosso programa EBD Comentada Online. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A aula de hoje nós vamos estar aí dando prosseguimento à nossa revista do nosso quarto trimestre. Nós estamos na terceira lição agora, tá? E a temática é Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esse é o assunto que nós estamos tratando nesse trimestre. E a lição de hoje, tá? É a lição de número 3, como eu disse, que vai ser ministrada no dia 15 de outubro de 2023, e o tema é Missões Transculturais no Antigo Testamento, e nesse dia será comemorado o Dia do Professor. Então você que é um professor, você que é uma professora, meus parabéns. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, te fortalecer, te ajudar, te capacitar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, e eu quero aproveitar e incluir você que é professor, você que é professora, com essa grande responsabilidade. Seja da EBD, seja um professor de seminário, né, de curso teológico, enfim, professores de forma geral, eu quero apresentar todos que estão aí dentro do magistério cristão. Eu quero apresentar nesse momento nas mãos do Senhor e também ao mesmo tempo pedir ao Senhor que nos dê um programa abençoado para a glória de Deus. As orações pelas causas serão feitas no final do programa. Fique até o final que eu quero apresentar também as suas causas em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez para realizar o programa EBD Comentado Online. Senhor, que o Senhor venha tomar em Tuas mãos esse programa, ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra, ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática. Eu apresento em Tuas mãos também a vida de cada professor, de cada professora, Senhor, seja da classe que for, seja dos adultos, dos jovens, dos juniores, Senhor querido, Senhor amado, todas as classes, classe de criança, Senhor querido, classe infantil, não importa, Senhor. Todos os professores que dê aula no seminário, em cursos teológicos, de uma forma geral. Eu apresento todos eles, Senhor. Fortalece-os, sustenta, não deixa parar, não deixa desistir, não deixa desanimar, Senhor. Eu entrego todos em Tuas mãos, Senhor. Sejam eles varões ou varoas, jovem ou a jovem, Senhor. Eu entrego todos em Tuas mãos, te pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Bom, vamos dar prosseguimento. O nosso texto áureo aí da nossa lição de hoje está em Isaías 49:6, que diz: Disse-me mais, pouco e que seja o meu servo, pouco e que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, versículo 6. Verdade prática, o amor de Deus para as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Eu queria aproveitar e fazer um aviso, apesar do cenário parecer que está perfeito, mas se você prestar atenção, eu estou um pouquinho mais próximo da câmera porque eu não estou gravando no meu local de gravação. Então, se houver assim algum contratempo, você me perdoe. A minha tela aqui está bem menorzinha, mas eu não posso deixar de gravar as aulas, né? Eu precisei estar fora, eu não estou na minha casa, então eu precisei estar fora e por isso essa aula está sendo gravada, não no ambiente que eu estou acostumado a estar gravando as aulas, né? Essa aula está sendo gravada no dia 27 de setembro de 2023 e ela vai ao ar, tá? Apesar dela ser ministrada somente para o dia 15 de outubro, mas ela vai ao ar no dia 28 de setembro. Então nessa data eu não estou na minha localidade, por isso pode ser que tenha algum tipo de contratempo. Eu só estou te avisando, tá bom? Vamos prosseguir aqui em nome de Jesus.
Leitura bíblica em classe, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, 9, 17 a 22 e Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu explico isso no Entendes Tu que Lês. É um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as lições do texto. Esse programa já está gravado aqui no canal. Você, depois dessa aula, se ainda não assistiu, poderá assistir para ter uma compreensão melhor do texto da leitura bíblica em classe, tá? Lá eu falo sobre esses textos. Palavra-chave, Antigo Testamento, na verdade, missões transculturais no Antigo Testamento. Tá? Plano de aula, você que é um professor, você que é uma professora. Chegamos à terceira lição. É muito importante fazer uma revisão do que já estudamos nas duas lições anteriores. Então aqui fica uma dica. E é bom fazer essa revisão para dar aquela ideia de continuidade, tá? Lembre-se que revisar é uma lei preciosa do ensino. Você vai ver que algumas programações fazem um resumo do episódio anterior, né, para que a pessoa saiba o que estava acontecendo para se partir daquele momento em diante. Então isso é bom, tá? O aluno precisa perceber com clareza o desenvolvimento do assunto ao longo do trimestre, para que não fique aquela coisa solta, né? Tipo, tá dando essa aula, missões transculturais no Antigo Testamento, missões transculturais no Novo Testamento, mas uma coisa está ligada à outra. A grande comissão, depois como Deus opera, você vai ver aqui, você vai ter uma ideia aqui nesse momento. Ó. Na lição 1 estudamos o quê? A grande comissão, o enfoque etnocêntrico, certo? Do que se tratou aqui? Na primeira lição, esclarecemos a respeito da grande comissão, conceituamos e desenvolvemos o tema das missões transculturais e apresentamos uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Então foi sobre isso que tratamos, para o aluno se situar. De repente tem um aluno que não foi na lição 1, de repente perdeu a lição 2, então ele precisa se situar no que está acontecendo. Já na lição 2 nós tratamos de missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Do que foi tratado aqui? Já na segunda lição, estudamos a natureza missionária de Deus, seu amor, a sua implicação transcultural da sua missão. Então, o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que as duas primeiras lições, elas nos mostram a ordem do Senhor de levar a sua palavra e mostrando o próprio Deus envolvido com isso desde o início. Isso aqui é bem interessante. Seguindo esse entendimento, uma vez que nós entendemos que o Senhor Jesus nos deixou essa ordem, que ele começou a realizar isso, que o próprio Deus no Antigo Testamento já realizava isso, vamos estudar hoje de maneira específica a natureza missionária de Deus no Antigo Testamento. Então nós vamos ver alguns exemplos de como Deus vai atrás de estrangeiros para que conheça o seu nome. O comentarista da lição, pastor Wagner Gabi, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Vamos lá. No primeiro tópico, nós vamos identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Então Deus escolhe Abraão, chama Abraão, a partir de Abraão é formado um povo e esse povo tem um propósito. Qual é o propósito? Propósito missionário. No segundo tópico, nós vamos demonstrar o amor de Deus para com outras nações. Não é apenas com Israel. Israel é o povo que vai representar o Senhor, mas Deus quer chamar outros povos também. Israel não entendeu isso. E terceiro tópico, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Bom, nesse momento, preste atenção nesse aviso. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Não deixe de fazer isso, porque fazendo isso, além de você estar aprendendo, outras pessoas terão a oportunidade de aprender também. E você divulgando para pelo menos mais 3 pessoas, nós temos um propósito aí de até o final do ano nós chegarmos aos 40 mil inscritos. Nesse momento, deixa eu ver aqui se aparece. Nesse momento, deixa eu ver se é possível colocar aqui na tela quantos inscritos nós temos nesse exato momento. Deixa eu ver se é possível fazer isso. Tá? Bom, nesse momento eu vou colocar aqui para vocês. Ó, nesse momento o canal está aparecendo aqui. Deixa eu sublinhar aqui, ó. 36.100 inscritos. Dá mais de 100, né? Nesse caso. Então nós temos aí ainda um objetivo de alcançar 3.900 pessoas até o dia 31 de dezembro de 2023. Deus pode nos fazer conseguir alcançar
em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir. Então, estou deixando aí para você qual é o propósito. E depois você vai entender porque eu vou usar esse propósito aqui mais na frente para você entender algo assim muito importante em relação a propósitos. Vamos lá, introdução. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário. Veja que a palavra propósito está aparecendo várias vezes, tá? Porque é um propósito, é um plano, é algo que precisa ser alcançado. Então vamos lá. Propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta e a ida do profeta Jonas a Nínive. Então nós temos aí um propósito. Deus quer usar o seu povo, Israel, e vamos usar como exemplo a ida para alcançar, nesse caso, a viúva de Sarepta, através de Elias, e também o profeta Jonas para alcançar a cidade de Nínive. Finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel, no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento. A palavra missão, do jeito que nós vemos, em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Então nós temos que ter esse entendimento que não vai ter no Antigo Testamento uma grande comissão como tem em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, como tem em Marcos 16, 15, ide por todo o mundo e pregai. Não tem. Mas a Deus, mesmo assim, usa pessoas para alcançar pessoas de Israel, para alcançar outras nações. E o próprio Deus começa fazendo isso como exemplo quando ele chama Abraão, que não pertence ao seu povo, que ainda não é o seu povo. Ele está escolhendo entre as pessoas alguém para começar a partir dali um povo escolhido para um propósito, tá bom? Tópico 1. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Número 1, o plano de Deus. E é aqui que eu quero fazer uma observação que vai servir muito para todos nós. Veja bem, Deus planeja? Sim. Mas Deus não conhece o passado, o presente e o futuro? Deus não sabe de tudo? Sabe. Mas mesmo assim Deus tem planos. Quando o homem peca, já havia um plano para a salvação. Deus se antecipa, sabendo o que iria acontecer, Deus já tinha um plano para salvar o ser humano. Então, nós temos que ter ideias que planejar não é errado. O que vai ser errado é planejar segundo a força do nosso entendimento, a força do nosso braço, independência de Deus. Mas nós devemos fazer planos, nós devemos nos organizar, nós devemos nos planejar, pedir orientação ao Senhor e fazer os planos. Porque muitas pessoas, às vezes, até no meio pentecostal, têm essa ideia de, mas não, nós precisamos, um ano começa. Tá? Nós estamos no último trimestre de 2023. Vai começar no final do trimestre, o primeiro trimestre de 2024. Estamos estudando sobre missões. O ID de Jesus a todas as nações, a todos os povos. Tá bom. A igreja, quando começa o ano, ela deve ter um planejamento. E ela precisa, na área também de alcançar vidas, planejar. Ela planeja, né? Por exemplo, olha, durante esse ano de 2024, vamos dizer que é uma igreja pequena, então nós temos aí a meta de alcançar 15 almas para Jesus, 10 almas para Jesus, tá bom. Aí vão traçar um plano, vão traçar, dentro do propósito, vão traçar estratégias, porque você tem um plano, mas você tem que ter como você vai alcançar esse objetivo. Então você tem passos, né? Podemos falar de estratégia, podemos falar de passos, como é que nós vamos fazer? Então se traça toda a estratégia, né? Os passos que serão dados para alcançar o objetivo. O que é o objetivo? É o propósito. É o plano, tá? Então nós temos que alcançar aquele objetivo. E aí quando chega no final do ano, nós vamos observar se realmente conseguimos alcançar o objetivo, se o plano foi cumprido, se tudo correu bem. E aí podemos avaliar se o que precisa melhorar, o que não conseguimos, se foi além do que nós esperamos. Por exemplo, eu tenho um propósito aqui no canal de até no final do ano, tá? Completar os 40 mil inscritos. E com isso a gente vai produzindo conteúdo, nós usamos o que podemos aqui para que as pessoas cheguem e sintam-se aqui bem, sintam a presença do Senhor Jesus Cristo e possam convidar outras pessoas. Então existe um propósito. Então
tenha propósitos para a igreja, mas também tenha propósito para a sua vida. Às vezes você diz assim, eu quero fazer uma faculdade. Tá, já começou? Tá vendo por onde começar? Vai fazer uma faculdade pública? Vai fazer uma faculdade particular? Como é que você vai ingressar nessa faculdade? Da onde vai vir o dinheiro para pagar essa faculdade, se for uma faculdade particular? Você precisa planejar, senão você nunca vai alcançar nada. Vai entrar ano, sair ano, entrar ano e sair ano, e você nunca vai alcançar nada. Então, seja em relação à obra de Deus, seja em relação à sua vida pessoal, precisamos fazer planos. Vamos ver Deus como exemplo. É claro que nós estamos estudando sobre missões, mas eu queria abrir essa oportunidade aqui, abrir esse parêntese para falar que nós precisamos fazer planos e temos que colocar as estratégias para alcançar, né, o propósito que nós temos. Então, como é que nós vamos alcançar? Olha o que Deus vai fazer. Preste atenção aqui. O plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou. Desde os tempos antigos, que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Isso começou no Antigo Testamento, mas não se falava ainda do nome de Jesus. Mas já estava em andamento, virá um Messias. Começa pelo chamado de Abraão e vai se desenvolvendo até que se fala de um Messias, o ungido de Deus, alguém que viria para poder libertar o seu povo, a princípio, não de Roma, não de nenhum império humano, mas sim do poder, da culpa e no futuro da presença do pecado. Nós temos aí algumas referências, Gênesis 12:3, já estudamos, Mateus 24:14, Mateus 28:18-20, também já tratamos. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Começando no Antigo Testamento, eles teriam conhecimento da pessoa de Deus, que se manifestaria no Novo Testamento também na pessoa do Filho. Jesus Cristo seria manifestado. Manifesto, melhor dizendo. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer a seu Filho passava por uma nação. Está vendo o planejamento? Deus quer que todos conheçam a Jesus. Mas qual é o meio? O meio é a maneira. Então você quer alcançar um objetivo, né? Você tem um propósito, mas você tem que ter a maneira de alcançar esse propósito. Isso são as estratégias, são os passos, como você quer chamar. Você que sabe como vai chamar isso, mas você precisa desenvolver algo para conseguir chegar até lá. Caso contrário, você não vai conseguir chegar. Então Deus usa o quê? Uma nação. E para ter essa nação, ele começa por quem? Por Abrão. Ele não começa com a nação inteira, vai se passando o tempo, até que a nação vai se formando. Nós temos que ter também essa paciência. Às vezes você quer uma coisa que não vai começar da noite para o dia. Você precisa ter paciência. Às vezes a igreja quer alcançar alguma coisa que não vai ser da noite para o dia. Precisa ter paciência. Senão a coisa não vai. Tudo ao seu tempo, mas você precisa se mexer, você precisa se locomover, certo? O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Isaías 42, 5-7, Isaías 43, 10-13. Vamos ver Isaías 43, 10-13? Na Almeida Revista Corrigida, vamos lá. Vós sois as minhas testemunhas. Quem? Israel. Diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Israel tinha muitos problemas com a apostasia, adoração de outros deuses, se voltava a adorar outros deuses por causa das nações pagãs. Então ele se relacionava com essas nações e acabava se prostituindo espiritualmente por causa da adoração dos falsos deuses. Aí o que Deus continua dizendo? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, não há quem livre. No Antigo Testamento, a ideia de Salvador tem a ver com livramento. Depois se desenvolveu a ideia, chegando no Novo Testamento, de salvação do pecado em si, né? A nível de vida eterna. Mas a princípio, no Antigo Testamento, está se falando de Deus livrar. É claro que isso também envolve, né? Claro, como de forma geral, quem crê no Senhor no Antigo Testamento, cria no Senhor no Antigo Testamento, ele também recebia a salvação não pelo que fazia, mas sim pela fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso, e Deus creditava na conta dessa pessoa um crédito no qual, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, essa pessoa tinha seus pecados perdoados, porque ele creu. Se ele creu,
a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nós recebemos a salvação através da graça por meio do quê? Por meio da fé. Então isso funcionava no Antigo Testamento da mesma maneira. Então Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Ó. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. 12. Eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Quando ele diz, eu anunciei, eu salvei, Deus tirou o povo do Egito, salvação, livramento, eu fiz ouvir. Aí o versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus mostra para o seu povo, está falando por intermédio do profeta Isaías, vem cá, vocês vão continuar vargueando do jeito que vocês estão? Quem anunciou fui eu, quem salvou fui eu, quem fez fui eu sou o Senhor e não tem ninguém que pode escapar das minhas mãos. Não adianta correr para os deuses dos cananeus, dos amorreus, dos heveus, de quem quer que seja, se o Senhor quiser pegar e a pessoa prestar conta, a nação prestar conta, ela vai prestar conta com o Senhor. Não há para onde fugir. Então Deus está mostrando para aquele povo, desperta. Eu sou o Senhor. Qual é a lição principal aqui desse primeiro tópico? Plano de Deus. Deus escolheu Israel como um povo missionário para testemunhar a todos os habitantes da terra sobre Jesus Cristo. É claro que no Antigo Testamento ainda não se falava de Jesus com clareza como se fala no Novo, mas se falava de um Messias. Israel precisava mostrar uma vida com Deus para que o povo visse e chamasse a atenção desse povo para querer viver em obediência a Deus também. Essa era a vontade divina e os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. 2. A falha de Israel. Deus tem um plano, mas Israel falha. Isso impede o operar de Deus? De forma nenhuma. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Deus disse, não tenha relacionamento com esse povo, mas eles não obedeceram. É diferente, a igreja não está proibida de conviver com pessoas que não servem a Deus, mas ela não pode viver de acordo com o que essas pessoas, as práticas que essas pessoas cometem. Por quê? Porque nós somos um povo que temos uma nova vida, então temos que viver novidade de vida, não podemos viver como vivíamos antes de Cristo. Só que Israel, a palavra, até porque, vamos entender uma coisa, meus irmãos. Vamos entender uma coisa muito séria aqui. Tá? Eu quero que você entenda uma coisa muito séria. Preste atenção nisso. Israel serve a Deus, mas não recebeu um novo nascimento. O novo nascimento vem no Novo Testamento. Então eles não têm regeneração. E por não ter regeneração, eles vão ter muito mais dificuldade de obedecer a Deus como deve, porque eles não receberam uma natureza espiritual, um novo nascimento nesse caso, do jeito que a igreja recebe. Então Deus dizia para eles, não se contamina com esse povo. Sai de perto desse povo. Nós recebemos uma nova natureza. Nós temos uma nova natureza em Cristo. Então nós devemos andar de acordo com essa nova natureza. Porque o Senhor está em nós. O Espírito Santo habita em nós. No Antigo Testamento o Espírito Santo ele visitava, mas ele não morava continuamente no povo de forma geral, como faz hoje para aqueles que estão em Cristo. Então Israel, ele se contaminou. Claro que não está falando de Israel como um todo, mas está falando, são todos, mas de modo geral. Então os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional. Né? Somos judeus, somos a nação do Senhor, deixando de lado a vocação de ser testemunhas de Deus. Então eles não estavam cumprindo aquilo que Deus os chamou para fazer. De certa forma, aqui é um comentário, tá? Geralmente quando tá aparecendo esse quadro aqui de cor escura, aí é o comentário, tá? De certa forma entrou um exclusivismo no coração de muitos judeus em relação à aliança com Deus. Nós somos um povo de Deus, nós somos chamados por Deus. Uma vez que eram descendentes de Abraão, muitos deles se vangloriavam por isso e desprezavam as outras pessoas. No tempo de Jesus, Jesus falou isso para os fariseus. Porque eles menosprezavam as pessoas de outras classes, inclusive. Havia rivalidade quem morava na Judéia para quem morava na Galiléia. Quem morava na parte sul desprezava quem morava na parte norte. A Galiléia na parte norte. Você vê que isso é tão sério que ainda nos nossos dias você vai ver que a região sul do nosso país acaba tendo prevalece em relação à região norte.
A parte de cima, a parte de baixo. É sério. Você vê que isso acontece dentro de cidades. Tem a Zona Sul e a Zona Norte. Aonde moram as pessoas com menos recursos? Na Zona Norte. Não é na Zona Sul. Tá entendendo? Então, o povo da Judéia desprezava, de certa forma, quem vivia na parte norte, que era a parte da Galileia. Acontecia isso lá no tempo bíblico e continua acontecendo nos nossos dias. É muito sério isso. E não é só no Rio de Janeiro, não. A questão da diferença Zona Sul, Zona Norte. Eu já tive oportunidade, por exemplo, de ir em Brasília. Tem lá Asa Sul e Asa Norte. O povo que mora na parte norte é um povo mais simples, um povo mais humilde. Quem mora na parte sul é um povo que tem melhor condição. Então, tem muito disso. Pode até ter pessoas que não têm tanta condição morando na parte sul, mas geralmente tudo é muito mais diferente na área sul do que na área norte. Então o povo de Israel tinha esse exclusivismo. Infelizmente, sabe onde nós estamos vendo essa parte de exclusivismo? Dentro da igreja. Existem pessoas que desfazem das outras pessoas, que menosprezam as outras pessoas, porque servem a Deus. E ainda tem um problema, existem pessoas que não estou aqui fazendo nenhuma crítica, muito pelo contrário, Deus seja louvado que você nasceu num lar cristão. Mas tem pessoas que nasceram no lar cristão que parece que elas se portam com sentimento assim de ser superioridade. Você nasceu culpado e condenado da mesma maneira que a outra pessoa que não teve oportunidade de nascer no lar cristão nasceu. Ah, pastor, mas eu não pratiquei as coisas do mundo, mas você era condenado do mesmo jeito. Ia para o inferno do mesmo jeito como eu ia e outras pessoas iam. Então não há nada que abonasse a nossa conduta. Temos que entender isso. O que faz diferença é que essa pessoa ela não teve ali essa situação de viver as coisas, as práticas e trazer várias consequências para a sua vida. Isso ela não teve, graças a Deus. Mas isso não faz ninguém melhor do que ninguém. E às vezes nós desprezamos os outros por causa disso. Claro, não são todas as pessoas, mas há pessoas que nasceram no lar evangélico que às vezes tem esse problema com elas. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatria e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Então, eles abandonaram, eles se apostataram da fé, eles praticaram coisas imorais e eles quebraram a aliança. Deus fez uma aliança com eles. Olha o que diz Ezequiel 22, do 1 ao 5. Vamos lá. Na verdade, eu vou explicar para vocês o que diz. O profeta Ezequiel, no capítulo 22, versículo de 1 a 5, recebe uma palavra do Senhor que o instrui a julgar a cidade sanguinária e revelar todas as suas abominações. O Senhor adverte a cidade por derramar sangue e fabricar ídolos, o que a levou à contaminação. Então, o motivo de Israel ir para o cativeiro babilônico estava, o reino do sul, na verdade, quando eu falo de Israel, mas eu estou falando do reino do sul, estou falando das 10 tribos Israel no sentido de reino do norte, Mas o que levou o cativeiro às duas tribos, que era o reino do sul, foi justamente essa parte de total desobediência. O reino do norte já tinha ido para o cativeiro assírio e agora o reino do sul está repetindo as mesmas coisas. Está seguindo a passos largos para a condenação. Como resultado, a cidade se tornou motivo de desprezo para as nações, porque quem viu a glória do povo de Deus, naquele momento estava vendo o seu abatimento. Sujeita a zombarias e vergonha, tanto para aqueles que estão próximos quanto para os que estão distantes. Então, tanto aqueles que estavam ao seu redor, do povo de Israel, judeus, como aqueles que estavam longe, ouviram dizer o que havia acontecido com eles. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser uma bênção para as outras nações. Vamos lá? Afinal de contas, quem pode impedir o agir de Deus? Deus chamou, foi aquele povo. Deus revelou-se a Israel através de várias promessas incondicionais que nem o tempo, nem a circunstância mudam. Existem promessas que são incondicionais. Elas não têm condição. E aí, nesse caso, Deus vai cumprir. Preste atenção. Sua real realização pode ser interrompida temporariamente de Deus e adiada, mas as promessas são permanentes devido ao caráter imutável e à fidelidade moral de Deus. Deus pode lidar com alguém que fracasse, mas a promessa, se ela é incondicional, ela vai se cumprir.
Isaías 43:13 eu já li. Ainda que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Eu quero a última parte. Operando eu, quem impedirá? Lição principal: os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs. Os povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, tá? Deixando de lado a vocação de ser testemunhas de Deus. Então, Israel entra por esse caminho. 3. A contribuição de Israel para o mundo. Apesar de ter falhado, fica uma contribuição. Olha aqui. Diferente das atitudes humanas vistas em muitos casos, onde alguém que falha é descartado como um copo descartável, nós vivemos dessa forma. Você pode fazer tudo, mas se você errar, acabou. Não se pensa em se recuperar quase. Se pensa em apontar, em acusar, em denegrir, em acabar com a vida daquela pessoa a nível da reputação dela. Principalmente quando se tem competições. Quando se tem rivalidade. Ah, caiu. Era uma pessoa que pregava também, era uma pessoa que ensinava como aquela pessoa. Então a pessoa se vangloria. Meu irmão, minha irmã, jamais. Como povo de Deus, nós não podemos entrar por esse caminho de forma nenhuma. Isso é triste. Isso é lamentável. Lamentável. Deus é aquele que restaura mediante o arrependimento para usar essas vidas e glorificar seu nome. Imagine se Deus age como a gente. Israel falhou, larga para lá. Joga fora, não quero mais. Não. Só que nós não temos esse entendimento. Precisamos ter. Deus corrige para restaurar, não para acabar com a pessoa. Então nós precisamos também ter esse entendimento. Levar uma palavra para que haja restauração. É verdade que há casos que se tenta uma vez, duas, três e não há possibilidade. Já não é com a gente sabe. Mas nem por isso nós temos o direito de virar as costas para ninguém e denegrir a imagem de ninguém. Porque não gostaríamos que isso fosse feito conosco, certo? Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. Eles tanto recebem como preservam. O traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além dos escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Então tudo isso veio por meio dos judeus. Eles tiveram uma colaboração importantíssima, fundamental. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. João 4,42. Olha o que diz na versão fácil de ler. Eles disseram para a mulher: agora cremos em Jesus, não pelo que você nos disse, mas porque nós mesmos ouvimos. Sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Ou seja, Jesus falou e eles compreenderam. Jesus anunciou a salvação e eles entenderam aquela palavra. E quem era Jesus? Um judeu. Então houve uma colaboração, houve um cumprimento, mesmo Israel falhando, mas Israel foi instrumento de bênção para que o evangelho chegasse até a mim e a você? Claro. Qual é a lição principal aqui? A contribuição dos judeus na preservação e disseminação das escrituras, bem como na vinda de Jesus como Salvador, é de grande importância histórica e espiritual. Deus usou Israel para cumprir seus planos redentores, apesar de suas falhas e desvios ao longo da história. Então Deus usa um remanescente. No tempo que Jesus veio, havia muitas pessoas que estavam totalmente na contramão daquilo que Deus queria. Mas nem por isso a palavra de Deus deixou de se cumprir. O propósito de Deus deixou de se cumprir. Deus usou meios, usou pessoas e cumpriu o seu plano, o seu projeto, a sua vontade. Sinopse do tópico 1. Embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs. Se você não sabe diretamente para a aba Comunidade, tem um linkzinho aqui na descrição. Você vai para a aba Comunidade, chegando lá, você vai rolar a aba Comunidade até achar a publicação que você quer. De repente, você já passou bastante tempo, então você vai ter que rolar bastante até você achar onde você quer a publicação. Clicar no link, ir para o meu site.
descer a página até a parte de baixo e lá vai ter o botãozinho e eu vou mostrar para você esse exemplo, não pela aba comunidade, mas eu vou mostrar esse exemplo para você pelo meu canal no Telegram. Eu estou no Telegram agora, Pastor Mário Luna Oficial. Se você botar só Pastor Mário Luna, você vai achar o meu perfil por enquanto. Não é o meu perfil, é o canal. O canal é Pastor Mário Luna Oficial, tá? Nesse caso, aí você vai entrar dentro do meu canal e a partir desse momento você vai ter lá o conteúdo e eu vou mostrar para você aqui. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Então, eu tenho aí, ó, para você aqui o canal do Telegram. Deixa eu colocar aqui, ó, para você. Tá aqui, tá? Então aqui tem várias publicações. Os infográficos, inclusive, estão sendo disponibilizados aqui diretamente já o PDF. Você não precisa ir para lugar nenhum, você baixa por aqui. Pastor, mas por que o senhor também não bota os PDF das aulas e do Entende Tu que Lês aqui direto? Porque as pessoas que participam do Seja Membro do canal, tanto pelo YouTube como pela outra plataforma, eles abençoam o meu ministério de ensino. Então eu não posso fazer isso, porque não seria nada justo eu fazer isso. Então, só que você continua com uma facilidade, tá? Normal. Então vou mostrar aqui um exemplo para você. Tá vendo aqui? Essa é a lição de número 2. Se você vir aqui no Telegram, e aqui no Telegram ainda tem uma vantagem. Se você clicar aqui nessa lupinha e colocar o nome que você quer, por exemplo, essa lição está escrita assim, lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Digamos que você quer pegar só a palavra natureza de Deus para facilitar a sua pesquisa. Se você vir aqui na lupinha e colocar natureza de Deus, vai aparecer para você tanto essa lição como também o Entende Tu que Lês. E aí você vai clicar nela para poder ter acesso. Aí eu clicando, eu vou mostrar para você o passo a passo só para você poder ver. Isso que eu estou fazendo aqui seria a mesma coisa que você vai fazer na aba comunidade. Então eu clico aqui. Uma vez que eu clico aqui, tá? Para poder ir para o meu site, nesse caso, vai aparecer essa tela para você. Tá? Carregou, você vai descendo. Tem aí, claro, o texto, né? Tem aqui, inclusive, a lição para poder assistir. Tem o Entende Tu que Lês. Tá? Tem outras publicações, nesse caso, meu e-book, os cursos que eu indico da Faculdade Vitória em Cristo, você continua descendo. E aqui embaixo, está aqui, irmãos, tão fácil, arquivos em PDFs para download da lição. Aqui tem a parte do comentário e aqui tem o slide em PDF para você poder baixar. Se você quiser baixar tudo no único lugar, depois eu vou colocar aí para você aí a maneira como você pode fazer isso participando do Seja Membro. Só não vou fazer agora nesse momento, mas depois você vai ter a oportunidade. Então, não deixe de vir aqui para o meu canal do Telegram, se inscreva no canal do Telegram, porque todas as publicações estão sendo colocadas aqui e a partir de 2024, a partir do primeiro dia de 2024, não vou colocar mais as publicações, preste atenção, os links do conteúdo gratuito não vai mais para a aba comunidade, vai vir tudo para o Telegram. Na aba comunidade só vai ter algum tipo de publicação caso eu precise, e para você que é assinante do Seja Membro pelo YouTube. Continua normalmente, você vai poder clicar lá e baixar. Só que quem é membro baixa diretamente, ele não precisa ir no meu site, então ele baixa tudo no único lugar. Ou pela aba comunidade, ou, no caso, para quem assina pela outra plataforma, que o link está na descrição também, Seja Membro, na outra plataforma, ele baixa também lá dentro da plataforma, tá bom? Muito simples, muito fácil, vamos em frente para a glória de Deus, tá bom? Nesse momento aqui, vamos entrar no tópico 2, o amor de Deus para com outras nações. Deus é um Deus que ama as outras nações? Sim. Deus ama as outras nações também, e Ele quer salvar, por isso eu e você estamos aqui. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Vamos lá. Você talvez não saiba pronunciar. Esse nome provavelmente tem origem holandesa. Então é Johannes. Johannes, tá bom? Johannes Blau. Bem facinho. Johannes Blau. Coloquei aí direitinho a pronúncia para você. Erudito em missiologia que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões.
afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Ele começa por um povo, mas ele quer estender o conhecimento a todos os povos, entendeu? Começa com Abraão, que vem uma descendência que se torna o povo de Israel, os judeus, mas isso não é só para eles, vai para todos os povos. Só que Deus quer que os judeus no Antigo Testamento o representem. Só que os judeus acabam falhando, mas mesmo assim o plano de Deus não deixa de se cumprir, e depois isso dá continuidade através de quem? Da Igreja do Senhor. Podemos perceber isso no capítulo 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta e no livro do profeta Jonas. Então ele coloca aqui que quem leu o capítulo 40 a 55 de Isaías, quem lê a história do profeta Elias com a viúva de Sarepta e o livro do profeta Jonas, percebe isso com muita clareza, que a ideia não era só Israel. Deus queria alcançar outros povos, mas queria um representante. Quem era o representante? Israel. Quem proclamaria a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus? Israel. Quem faz isso hoje? A igreja. Proclama Cristo, a glória de Cristo, o poder de Cristo, certo? Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo o dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Isaías 45, 6 e 22, 49, 6 e 52, 10. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Vamos ler Isaías 45, versículos 6 e 22? Diz assim: para que se saibas desde o nascente do sol, ó, tá falando da parte geográfica, tá? Extremidade. Desde o nascente do sol e desde o poente. Então, de um lado a outro, fora de mim não há outro. Isso não complementa Isaías, que nós acabamos de ler também, 43? Eu sou o Senhor e não há outro. Deus está dizendo várias vezes, por quê? Porque esse povo caiu em idolatria direto. Olhai para mim. Não olhai para Baal, para Astarote, para outros deuses. Olhai para os deuses cananeus, para Moloque. Olhai para mim e sereis salvos. Mais uma vez a palavra salvos aqui, com uma ideia de livramento naquele momento, mas que se estenderia a questão de salvação também. Por quê? Porque crendo, obedecendo a Deus, eles estariam recebendo pela fé salvação também. Vós todos os termos da terra, não está falando só de Israel, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro Deus. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e ele fecha, é como Deus no Antigo Testamento dizendo, não há outro. Ponto final. Qual é a lição principal aqui? Deus sempre se preocupou com todas as nações e povos, como visto em Isaías, Elias e Jonas, né? O Antigo Testamento revela a sua vontade de redimir todas as nações. 2. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Agora, uma vez que nós entendemos que Deus sempre quis redimir, vamos dar 2 exemplos na lição. E é isso que você, como professor, vai mostrar para os alunos. Vai mostrar o exemplo da viúva de Sarepta com o profeta Elias e vai mostrar o exemplo de Jonas com a cidade de Nínive. Bom, então você não deixe de assistir o Entende Tu Que Lês, porque o Entende Tu Que Lês vai tratar dessa parte aí de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, 9, 17 a 22. Eu dei uma ênfase muito maior a isso. No finalzinho, né, eu dei uma pinceladinha rápida sobre Jonas 1, versículo 1 e 2, mas eu me concentrei muito mais na história de Elias e a viúva de Sarepta. Não deixe de assistir esse vídeo se você ainda não assistiu. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, não estava no termo de Israel, localizada próxima ao sul de Sidom. Sidom era um território. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Muito pobre. E aí eu vou explicar algumas coisas quando você assistiu Entende Tu Que Lês, ou se já assistiu, sobre esse assunto. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa. Pensa nisso. A mulher estava preparando a última refeição para comer e esperar a morte com seu filho, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, e Elias estava ali debaixo da direção de quem? De Deus. Então ela não estava só obedecendo a palavra do profeta, ela estava obedecendo a própria palavra de Deus que passou por meio do profeta. Elias era apenas um porta-voz, então ela está obedecendo a palavra de Deus, a ordem de Deus, tá?
foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Então, eles morreriam de fome, não morreram porque houve a multiplicação, assim como Jesus multiplicou pães e peixes no Novo Testamento. Houve multiplicação no Antigo Testamento também, farinha e azeite, muito bem. E só que agora o filho dessa mulher morre. Preste atenção nisso. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria, a mulher. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e restaurou a vida. A mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 17, 24. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Ela já havia obedecido, mas a sua fé realmente é fortalecida quando ela vê esse milagre. Quando o filho morre, ela pensa até mesmo que Deus havia mandado o profeta para determinar um juízo sobre a sua própria vida, sobre a sua própria casa. Só que Elias não estava ali amando de Deus para levar o juízo. Elias estava ali para levar conhecimento de Deus. Muitas pessoas nessa vida, nos nossos dias, acham que estão debaixo de juízo, mas Deus quer que nós venhamos levar uma palavra para elas de salvação. Às vezes os acontecimentos de sua vida não estão ligados diretamente a um juízo de Deus, mas a parte de ser humano, a parte de uma terra que acabou passando por uma questão, o pecado atingiu a criação de forma geral, e aí nós temos várias consequências, e nós precisamos anunciar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, mostrar para as pessoas por que elas precisam de salvação. É preciso anunciar a salvação em Cristo Jesus. Aprendermos sobre a salvação. Aqui no canal tem um vídeo que trata sobre essa questão da salvação para você entender de uma forma melhor, mais detalhada. Então isso é muito importante. Qual é a lição principal aqui? Deus demonstrou seu poder e graça em Sarepta, abençoando uma viúva pobre com a multiplicação da comida e ressuscitou seu filho através do profeta Elias, revelando sua verdade a uma estrangeira. E aqui tem um contraste. Enquanto o povo rejeitava a palavra de Deus por meio do profeta Elias, essa mulher acatou a palavra de Deus por meio do profeta. Por isso ela aparece nas escrituras, porque é um contraste. Essa mesma mulher que morava na região onde a mulher cananeia morava, Tiro e Sidom, quando ela aparece ali para poder falar com Jesus, pedir a Jesus que pudesse fazer alguma coisa porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. E o interessante é que a fé da mulher cananeia foi elogiada por Jesus. Grande é a tua fé, mulher. E da onde essa mulher vinha? De Tiro e de Sidom. Da onde a viúva de Sarepta estava? Tiro e Sidom, na mesma região. A missão de Jonas em Nínive. Agora vamos ver um outro exemplo. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. É um tema dado para o livro de Jonas. Jonas 1:2, 3:2, 4, 4-11. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações. Como Jonas era um profeta, preste atenção nisso aqui. Jonas era um profeta, certo? Deus não explicava detalhes, Deus só mandava. Vai lá e faz isso. Só que Jonas tem questionamentos. Por que Deus quer que eu leve uma palavra para esse povo, se esse povo é um povo maldoso? Existem algumas histórias que não estão na Bíblia, existem pessoas que defendem que Jonas, historiadores que defendem que os pais de Jonas haviam sido mortos pelos assírios e por isso Jonas não queria que eles fossem salvos. Outros falam que a maldade que esse povo praticava deixava o profeta indignado e por isso ele não queria que esse povo fosse salvo. Mas Deus queria salvar aquelas pessoas. Deus queria que a sua palavra chegasse a elas para que elas tivessem oportunidade de salvação. Não sou eu nem é você que determina quem tem ou não tem direito de ouvir a palavra para receber salvação. Ah, mas ele não merece, ele já fez tantas coisas erradas. Não é assim que, às vezes, quem está fora da presença de Deus fala? Tem pessoas que falam isso. Como é que pode fulano agora aceitou Jesus? Ele fez isso. Mas essa pessoa não tem entendimento. Agora, um cristão
ter alguém que aceitou Jesus e ficar com o dedo apontado. Não faça isso, Deus não se agrada nada disso. Então o profeta Jonas tinha algum questionamento, ele achava, Jonas estava tendo ali, lembra que foi falado que o povo de Israel tinha uma conduta nacional, né? Tinha essa parte da aliança e acabava se focando apenas na nação, e aí eu falei sobre o exclusivismo. Jonas demonstra uma característica aqui nesse momento, independente dos seus motivos. Mas ele só tinha... Nós não questionamos as ordens de Deus, nós só obedecemos. Se tem algum cristão que ele pega a palavra de Deus, começa a ler, porque Jonas recebe a palavra de Deus naquele tempo de forma oral, né? Deus, né, fala ao profeta. Mas hoje nós temos a palavra escrita. Se tem alguém que lê a palavra de Deus e começa, mas isso aqui eu não, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não... Não é uma questão dessa. Eu e você não temos direito de questionar a palavra de Deus. Ou eu obedeço ou eu não obedeço, e ponto final. É simples assim. Mesmo não tendo conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações. Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Você vê que Jonas não queria ir, que ele vai para outro lugar, oposto. Deus manda ele ir para um lado, ele vai para outro. Ele não quer ir. Mas Deus quer fazer uma obra, Deus quer salvar aquele povo, Deus quer dar uma oportunidade para eles. Nínive era a capital da Síria, tá? Uma nação perversa, cruel e imoral. Isso está em Naum 1:11, Naum 2:12 e 13, Naum 3:1, 4, 16 e 19. A Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD, ao comentar o capítulo 3 do livro de Jonas, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história. Porque eles eram um povo que não conhecia a Deus. Quando o rei conclama a todos ao jejum e à oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles, pare para pensar o poder da palavra de Deus. E Jonas não chegou lá com um sermão enorme. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aí eu tenho que mostrar para você. Deixa eu mostrar para você aqui algo interessante. Vou colocar aqui no livro de Jonas. Olha o que Jonas anunciava para esse povo. Tá? Deixa eu colocar. Olha o que Jonas anunciava. Deixa eu só botar em Jonas, claro, né? Olha o que Jonas anunciava para esse povo. Capítulo 3. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega. E o quê? Prega. Faz o quê? Prega contra ela a pregação que eu te disse. Antes, Deus havia já mostrado. Falado. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de 1 dia. E pregava e dizia, olha a pregação de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a pregação de Jonas. Pregação de Jesus, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pregação de João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pregação dos discípulos, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pregação de Jonas, ainda em 40 dias e Nínive será subvertida, chamando eles para um arrependimento. Olha o que acontece. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Por quê? Porque eles se humilham agora diante de Deus. Eles sabem que não há outra maneira de escapar. Então a pregação de Jonas, a palavra de Deus impactou. Não invente o que falar, fale a palavra, pregue a palavra, ensine a palavra. Descomplique a palavra, não complique. E aí as pessoas vão ter o entendimento e vão se render. E essa cidade que tinha uma fama terrível, eles são impactados pela palavra de Deus, por uma pregação pequena que fez com que eles viessem a se arrepender, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Jonas é o profeta que fica chateado porque a sua pregação dá certo. Só que a pregação de Jonas correu tudo bem porque ele pregou a palavra.
Só que ele fica chateado, aborrecido. Por quê? Porque ele queria que aquele povo fosse destruído. Então Jonas está pregando uma coisa, mas não é bem isso que ele quer que o povo faça. Ele não quer que o povo se arrependa. Ele não quer que o povo venha ao arrependimento. Porque ele tinha algumas questões para isso. Talvez a parte, o nacionalismo e outras coisas mais, não sabemos. Mas uma coisa eu sei, Deus falou para ele, vai, e ele teve que ir. Alguém diz assim, mas nesse momento Jonas não teve nem, vamos dizer assim, oportunidade de fazer o que ele queria. Ele era profeta. Ele aceitou ser chamado como profeta. Então Deus usou sua soberania e criou uma situação. Tu vai ou tu vai. Acabou. Existem casos que Deus vai fazer assim e pronto, acabou. Aqui não se trata de salvação de Jonas. Se trata de salvação de outras pessoas. Então, se Deus quiser usar a sua vida para alguém, mesmo que você ache que, mas eu não é assim. Se o Senhor quiser, não tem jeito. Agora, eu não estou falando da sua salvação. Você ser obrigado. Mas às vezes Deus cria uma situação para que a gente venha se render à vontade dele, porque isso envolve salvação de pessoas, de vidas. Então não é a minha vontade. Se Jonas aceitou o chamado, vai realizar o chamado de Deus em nome de Jesus. Não desiste, não. Vamos lá. Olha o que diz Jonas 4,11. E não hei de eu ter compaixão. Por que Deus mostra isso aqui? Porque o profeta ficou profundamente indignado. Todavia o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda. Olha aqui, ó. 4,11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, mais de 120 mil, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais. Em outras versões diz que não sabem discernir entre o bem e o mal, não conhecia aquilo que era agradável ao Senhor. Deus manda o profeta Jonas até lá, e Jonas está indignado. Mais tarde esse povo, outra geração, nasceu e veio a pecar contra Deus, e aí a cidade foi destruída. Mas naquele momento, eles tiveram oportunidade de saber quem é o Senhor. Então Deus quer que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir falar dele. E Deus nos chama para falar do seu grande amor. Então fale desse grande amor. Pregue aonde você estiver. Mesmo que você não possa pregar com a sua palavra, você vai pregar com um exemplo de vida, com seu testemunho. Para que as pessoas vejam, porque olha só, Israel precisava viver de acordo com a vontade de Deus para que as nações vizinhas vissem o seu procedimento e quisessem em Deus. Israel não falaria, pregaria diretamente como nós fazemos, mas viveria de acordo com os preceitos de Deus. Às vezes eu e você não temos oportunidade de falar, mas temos oportunidade de viver à altura, servir a Deus para que outras pessoas vejam e eles possam dizer assim, eu quero também servir a esse Deus. Que coisa linda. Se o povo que foi chamado para levar o conhecimento de Deus negar essa missão, como Jonas queria negar, como Jonas quis fazer, quem anunciará a salvação de Deus para esse mundo, para as pessoas? Então não negue aquilo que Deus te chamou para fazer. Não desista, você que é um professor, você está discipulando vidas. Não, pastor, aqui não é a classe do discipulado, não. Discipulado é a vida toda. Pode não ser a classe de discipulado para integração. Integração. Pode não ser, mas é a classe de discipulado no sentido de edificar vidas, preparar vidas, para que essas vidas possam também levar a palavra para outras vidas. Isso é importantíssimo. Lição principal. Jonas, um dos poucos missionários bíblicos para estrangeiros, foi enviado a Nínive para advertir sobre o juízo divino. O arrependimento dos ninivitas resultou em um notável despertar espiritual, mostrando o amor de Deus para toda a humanidade, apesar da origem perversa da cidade. Então entenda, Deus trouxe salvação para aquele povo, livramento, para que eles não viessem ser condenados, para que não houvesse uma destruição, como houve em Sodoma, como houve em Gomorra. Eles tiveram a oportunidade. Pastor Mário Luna, mas houve povos na Bíblia que não está relatado que houve essa oportunidade. Não está relatado na Bíblia, mas Deus não traz juízo antes que essas pessoas tenham, de alguma maneira, um entendimento. Então, quando Deus manda Israel invadir a terra da promessa, onde estavam ali os cananeus, os heveus e outros povos mais, aquele povo, eles estavam debaixo de uma sentença.
Quando Deus faz promessa a Abraão, você vai ver lá no capítulo 15 de Gênesis, se não me falha a memória, acho que se não me falha a memória é no versículo 16. Eu vou até colocar aqui para você, porque eu acho que esse tipo de coisa a gente precisa colocar na Bíblia para que você possa ver junto comigo. Deixa eu ver se realmente é isso, eu estou falando de cabeça, pode até ser que não é. Ah, é sim. Olha o que Deus diz aqui, ó. Então disse a Abraão, partido 13, 15 de Gênesis 13, capítulo 15, versículo 13. Então disse a Abraão, quem? Deus, saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ás e afligi-la-ão. 400 anos. Deus estava falando para Abraão que o povo da promessa estaria no Egito, seria escravo no Egito. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. E depois sairão com grande fazenda, com bens. Deus tinha dito. E quando eles vão sair do Egito, eles pedem as coisas para os egípcios e os egípcios dão. Aí, olha o que Deus diz. E tu irás a teus pais em paz. Ou seja, a promessa foi feita a Abraão, mas ela não se cumpriria nele, em si. Ele não viria a promessa se cumprir, mas ele começa nele a promessa, né? Em boa velhice será sepultado. Aí aqui diz, ó. E a quarta geração tornará para cá. Ou seja, Abraão está peregrinando na terra da promessa já. Que já é a terra que Deus vai dar. Mas cadê o povo? Não tem descendência ainda. Então tinha que se passar muito tempo para que se levantasse a descendência, para que o povo tomasse posse. Aí olha o que ele diz. E a quarta geração tornará para cá. Quarta geração de quem? De Abraão. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Você está vendo o que Deus está falando aqui? Vou tirar aqui. Você está vendo o que Deus está falando ali, nesse momento? Deus está dizendo para Abraão que ele ainda está usando de longanimidade com aquele povo que mora naquela terra. Já tem povo que está ali naquela terra, na redondeza. Só que ele já sabe que esse povo não vai se voltar para ele. Então vai chegar o tempo de juízo, de destruição. E Deus diz isso. A medida ainda não está cheia. Mas quando o povo de Israel chegou para tomar a terra, a medida já estava cheia. Então o povo chega como espada de Deus, como juízo de Deus. Deus tem forma de trazer juízo de forma diferente, de maneiras diferentes. Com Gomorra, Sodoma e Gomorra, ele lançou fogo, destruiu tudo. Mas há casos da Bíblia que ele manda tomar a cidade à espada. É uma forma de juízo. Por que Deus faz isso? Porque, na verdade, a sentença pelo pecado é a morte. Deus só não executou ela na íntegra, no Jardim do Éden. Mas em qualquer momento da história ele poderia executar. Deus, não eu, nem você. O ser humano não pode executar essa sentença. Quem tem que executar é Deus. Então, Deus executa a sentença mandando o seu povo fazer aquilo. E pronto. Então, isso aqui é algo muito interessante, muito sério. Deus está pronto para salvar. Mas o povo precisa se arrepender dos seus pecados. Sinopse do tópico 2, por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações do Antigo Testamento. Então Deus também já queria salvar no Antigo Testamento. Bom, que tal uma arte digital aí? Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp. DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então não deixe de entrar no Instagram, tá aqui o Instagram da Manhãs Artes Digitais, ó, vários trabalhos realizados de clientes que entraram em contato, tá bom? Você pode ver aí, de repente, um desses
te agrade, né? Por exemplo, tá aqui, me agradei desse. Quando entrar em contato com ela, eu gostaria de um trabalho parecido com esse. Então você já tem aí algo para apresentar de modelo. Inclusive, ela está fazendo trabalhos agora também que estão aí com vídeos, né? Animação. Então você pode também entrar em contato e saber como é que está o valor para poder fazer um trabalho como esse aqui, tá? Então, Manhãs Artes Digitais. Aproveite aí, tá? Vamos para o último tópico nosso, nesse momento. Tópico 3. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. 1. Alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Romanos 8:20 diz assim, ó, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Do que está sendo falado aqui nesse texto? Vamos lá entender. A criação não é o agente da queda. O homem foi ele mesmo que pecou. Eva foi ela mesmo que pecou. Mas não foi a criação de Deus. Árvores, sol, lua, a terra em si como um todo, animais, não foi, tá? Por isso está escrito aqui, a criação não é o agente da sua queda. É vítima e não a culpada. Ela não se submeteu, mas foi submetida, tá? Quando o homem caiu, arrastou consigo para o abismo da queda a própria natureza. As angústias da criação são um juízo divino ao pecado do homem. Então, a natureza, ela acabou sendo contaminada por causa do que o homem fez. A terra foi amaldiçoada e passou a produzir cardos e abrolhos. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida, tá? Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Então, Deus se manifesta, o povo crê, se arrepende dos seus pecados e dessa forma adoraria o verdadeiro Deus. Mas muitos não fizeram isso e o próprio povo dele muitas vezes se desviou dessa adoração. Por isso há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Eu quero deixar aqui rapidinho para você a título de conhecimento e no comentário da aula que eu disponibilizo em PDF, eu coloco a explicação de cada uma, mas aqui eu só vou colocar só a aliança, tá? 8 alianças, pelo menos, no Antigo Testamento. Primeira aliança, aliança edênica, do Éden. Segunda aliança, com Adão. Terceira, com Noé. Quarta, com Abraão. Quinta, com Moisés. Sexta, palestínica. Sétima, com Davi. E a oitava aliança é a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Você, quando tiver acesso ao comentário, tá? Você tem lá a explicação dessas alianças. Qual é a lição principal aqui? A queda do homem trouxe pecado à criação. Gênesis 3, Romanos 8. Deus, por meio das alianças, busca redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Tá? Você vê que ele veio, né? A aliança edênica, depois com Adão, depois vem com Noé, depois vem com Abraão, depois vem com Moisés e por aí vai. Essa aliança de Abraão prossegue, alcançando Moisés e Davi e tudo, até chegar à nova aliança em Cristo Jesus. Estas alianças podem ser condicionais ou incondicionais, revelando sua glória às nações e buscando adoração legítima. E 2, aliança incondicional e condicional. Vamos explicar o que seria isso. Aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder-lhe de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Então, uma aliança incondicional é, por exemplo, eu quero salvar vidas. Independente do que as pessoas por aí vão fazendo, né? Seus caminhos, a aliança que Deus fez de querer salvar vidas está valendo. É claro que quem não se arrepender, quem não crê, quem não se arrepender, não recebe salvação. Mas Deus não deixa com que essa aliança perca validade. Ela continua valendo. Deu para entender? É uma aliança incondicional. Deus quer salvar vidas. Nós temos lá, Deus fez uma aliança com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai da terra, do meio da terra que você habita, né, para a terra onde eu te mostrarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Jesus a bênção. Isso não muda.
em Jesus a bênção, a mudança de situação, a mudança diante do tribunal de Deus. Isso não muda, independente do que as pessoas por aí vão fazendo, o que Jesus fez na cruz está feito. Só vai ter validade para quem reconhecer ele como único e suficiente Salvador. Porém, isso não muda, então é incondicional. Aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, então tem condições, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo. Aí são bênçãos especiais, desde que esse cumpra perfeitamente certas condições. Então, para receber as bênçãos, eles têm que cumprir essas condições, bem como executa punições precisas em caso de não cumprimento. Aonde nós vemos isso? É só você ler Levítico 26 e Deuteronômio 28. E aqui eu vou deixar uma orientação. Tudo que acontece no Antigo Testamento, depois que Deus dá a lei para o povo de Israel, tudo que acontece no Antigo Testamento, você vai vendo ali Juízes, Samuel, Reis e por aí adiante, tudo que vai acontecendo está baseado na aliança que Deus fez. Então o que acontece é o seguinte, quando você vê Deus cessando chuva, quando você vê Deus permitindo com que Israel seja atacado por inimigos, tudo isso está descrito em Levítico 26 e repetido em Deuteronômio 28. Porque em Deuteronômio 28 é uma repetição, porque havia uma nova geração que precisava ser lembrada da lei, que foi dada em Levítico 26. Leia Levítico 26, Deus fala, vou abençoar. Se vocês me obedecerem, eu vou fazer isso, 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 isso e isso. Mas se vocês me desobedecerem, eu vou fazer isso, 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 isso. Quando chega no livro de Lamentação, nós vemos Jeremias se lamentando, falando que as mulheres estão comendo seus próprios filhos, porque não tem o que comer. Nessa aliança que Deus faz em Levítico 26 e Deuteronômio 28, é dito que se eles não obedecessem, eles acabariam comendo a carne dos seus próprios filhos. Que é isso, pastor Mário Luna? Deus agora está estimulando o canibalismo? Não, 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 não. Eles não iam ter outra... Deus não estava mandando eles comer a carne dos filhos. Deus estava mostrando que a situação ia ficar tão caótica, a fome ia ser tão grave, que eles iam querer se alimentar de seres humanos. Mas não foi que Deus quis, não foi eles que quiseram, foi eles que desobedeceram. Por que eles não obedecem a Deus? A gente gosta muito de usar Isaías capítulo 1, se não me falha a memória. Mais uma vez, deixa eu colocar aqui na tela. Isaías capítulo 1. Versículo, se não me falha a memória, 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá, Isaías. Não preparei. Eu vou dando a aula e me vem. Deixa eu ver se é o versículo 19. É esse mesmo. A gente gosta muito de usar esse versículo aqui. Se quiseres e me ouvires, comerei o melhor da terra. Só que a gente tira o se quiseres e me ouvires e fala assim, ó, Deus tem o melhor dessa terra para te dar. Se você ler os outros 18 versículos acima, você fica espantado. Você fica perplexo. Sabe por quê? Porque Deus diz assim, não recebo as festas, não recebo o jejum, não recebo o dia de adoração, os cultos, não recebo nada. Eu estou enojado. Se você ler na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, Deus diz que está com vontade de vomitar quando eles fazem isso. E aí você vai me perguntar, pastor, mas por que Deus está com vontade de vomitar? Porque a atitude deles do dia a dia, como servos de Deus, não condiz com o ato de ir lá oferecer ofertas, festas, cultos ou qualquer outra coisa para Deus. Não adianta eu substituir a obediência por apresentar culto a Deus. Não adianta, Deus não recebe. Eu até posso ir, mas Deus não está recebendo. Eu estou perdendo meu tempo com isso. Eu preciso primeiro me arrepender, me consertar. Aí eles pegam esse texto. Vamos lá, mais uma vez, de Isaías capítulo 1. Eles pegam esse texto de Isaías capítulo 1, versículo 19, e diz, Deus vai te dar o melhor dessa terra. Não é isso que o texto está prometendo. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando que se esse povo, eu vou ler o 20 para vocês entenderem, tem que ler o texto e o contexto, por isso que eu disse para ler os 18 versículos acima. Mas se recusares e fores rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Deus não deu a terra para eles habitarem? Não deu? Deu. Deus deu a terra para eles habitarem? Deu. Em Levítico 26 e em Deuteronômio 28 diz, se vocês me desobedecerem, eu tiro vocês da terra. Eu cesso o céu e não vai ter chuva, vocês vão passar fome. Então Deus só está cumprindo os termos da aliança. A aliança é condicional. Se vocês obedecerem,
Eu permito que vocês comam o melhor da terra. O que é o melhor da terra? É o que a terra produzia. Não está falando aqui de riquezas, como dá a entender quando alguém fala sobre esse texto. Vai ler o contexto em nome de Jesus. Vai ler Levítico 26, vai ler Deuteronômio 28. É por isso que aqui o programa, o lema do canal é: entendes tu o que lês? Se você não entender o que você lê, você vai acreditar em fantasias que ficam anunciando por aí. E não é verdade. O melhor da terra não era uma coisa no sentido de ser... era apenas, vai haver plantio, vai haver colheita. Eu não vou impedir a colheita, eu não vou impedir o plantio, eu não vou mandar praga, eu não vou mandar gafanhoto, eu não vou mandar nada, eu não vou mandar os adversários para atacar vocês, eu não vou mandar retirar vocês da terra, eu não vou mandar guerra para vocês, eu vou guardar vocês. Isso era uma aliança com Israel. O que a gente pode tirar de exemplo para nós, como igreja? Se nós obedecermos, nós estamos debaixo da bênção. Se desobedecermos, estamos debaixo de punição. Deus pode trazer juízo sobre a nossa vida, ainda que aparentemente pareça que nada está acontecendo. Mas mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que dar conta do que nós estamos fazendo. Então a aliança condicional, ela estava baseada em condições e viria punições. Então, por favor, leia Levítico 26. Você vai ter uma ideia perfeita do que Deus fez no Antigo Testamento. Você vai falar assim: agora eu entendi. Leia Deuteronômio 28. Toda vez que você for ler o Antigo Testamento, se você já leu Levítico 26 e Deuteronômio 28, você vai saber assim, vai identificar assim, vai falar assim: aqui Deus está cumprindo aquilo que ele disse lá. Esse povo está desobediente. Olha o juízo que Deus está trazendo. Por isso é importante você entender o que você está lendo. E é justamente por isso também que está para ser lançado, tá aqui, ó, até o dia 4 de novembro, agora tem a data certa, tá? Até o dia 4 de novembro de 2023, lançando o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, baseando seu estudo em métodos. O que você está procurando? Também dando um entendimento para você, mesmo que seja de forma ali inicial, introdutória, de uma pequena introdução bíblica. No futuro, eu vou lançar um curso de interpretação bíblica, tá? E também de pregação. Não é esse o propósito desse curso, porém você pode, através do que você vai aprender aqui, dar uma saudação, não há nenhum problema, tirar lições para a sua vida. Se for o caso, até preparar uma pregação, não há problema. Só que eu não vou ensinar essa parte de como pregar. Mas eu quero ensinar como você vai estudar a Bíblia para compreender a palavra de Deus através de métodos. Está procurando lições através da vida de um personagem? Quer entender um texto de forma resumida? Quer entender um livro de forma resumida? Qual é o tipo, um tema, um assunto? Por onde eu começo? O que eu procuro? O que eu pergunto para o texto para mim poder saber? Em quem eu foco no texto? Primeiro em Deus. Sempre em Deus. Seja na pessoa do Deus Pai, do Deus Filho ou do Deus Espírito Santo. Sempre é Deus trabalhando através do homem. Muitas vezes você vai ver pregações que nem se fala do nome de Deus. Fala-se de Davi, fala-se de José, fala-se de Josué, fala de todo mundo, menos de Deus. Então, até o dia 4 de novembro está para ser lançado aí o curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. Tem um link aqui na descrição do vídeo do grupo no WhatsApp para esperar o lançamento. Você vai ser o primeiro a ser avisado do lançamento, tudo direitinho, tá bom? Então, se você quiser participar, é só você clicar, entrar no grupo e ficar lá esperando, só aguardando. Se tiver alguma informação a mais, eu passo, mas eu não vou ficar enchendo você de publicações. Mas também não deixe de seguir o meu canal no Telegram, para você ter também aí, continuar com outras informações também, tá? Um concerto, só para vocês entenderem aí, pra gente não perder isso aqui, você entender melhor o que é um concerto. Um concerto é um acordo formal e obrigatório ou uma promessa entre duas partes. No caso do concerto de Deus com seu povo, ele promete ser o seu Deus e eles prometem se reservar como o povo de Deus. E muitas vezes a gente deixa de cumprir a nossa parte. Deus cumpre a dele, a gente não quer cumprir a nossa. O concerto se baseia nas leis e promessas de Deus para o povo. Então, da parte de Deus, leis e promessas. E na fidelidade e obediência do povo, nós temos que ser fiéis apenas a Deus e obedecê-lo. Simples assim. Assim, por meio das suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial. Eu te mostrei que tem a aliança davídica, né? E Jesus veio da descendência de Davi, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo. Gálatas 4:4. Por meio do seu concerto com os israelitas, Deus desejava que as outras nações reconhecessem os benefícios de seguir o único e verdadeiro, né,
Deus, o único Deus e verdadeiro, e desejassem fazer parte da sua comunidade de fé. O mesmo Deus espera da sua igreja sendo sal da terra e luz do mundo. O mesmo Deus espera de sua igreja sendo sal da terra e luz do mundo. Ou seja, assim como Israel deveria viver de tal forma que os povos desejassem Deus, servir a Deus, assim a igreja precisa também viver. Qual é a lição principal aqui? As alianças incondicionais são promessas de Deus, sem condições de conceder bênçãos por sua iniciativa. As alianças incondicionais são promessas de Deus, sem condições de conceder bênçãos por sua iniciativa. Gênesis 12, 1 e 4. Alianças condicionais são acordos mútuos com condições envolvendo bênçãos e punições. Então, as incondicionais, elas não têm condições. Deus vai fazer e pronto. Em Jesus Cristo tem salvação. Deus não muda isso. O povo está sendo rebelde, o povo está pecando, ninguém quer nada comigo, eu vou cancelar isso. Não, Deus não cancela. Mas a aliança condicional tem condição. Se você fizer isso, tá? Eu faço isso e isso e isso. Se você não fizer, não tem a bênção. Sinopse do tópico 3. As alianças condicionais e incondicionais na Bíblia se tornam conhecidas e a glória de Deus entre as nações. Por exemplo, condição. Deus está oferecendo salvação para todos. A incondicional é Deus não cancelar a oferta de salvação. Mas a condicional é essa oferta de salvação, ela só tem validade para quem aceitar Jesus. Tem que crer, se arrepender dos seus pecados e viver como um salvo. É condicional. Nós temos que fazer a nossa parte. Não para ser salvos, mas porque somos salvos. Uma vez que aceitamos Jesus, precisamos viver como salvos. Conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações, a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas. Isso está no Salmo 96:3. Deus queria que o seu povo proclamasse a sua glória para todos, mas muitas vezes Israel tropeçou. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo Testamento. Tema do próxima lição. Então, uma vez que você entende tudo que nós entendemos a partir da lição 1, a ordenança de levar a palavra de Deus a todas as nações, a questão de mostrar a natureza missionária de Deus, hoje mostrando Deus operando em missões transculturais no Antigo Testamento, mediante ali a ida do profeta a Sarepta, a ida de Jonas a Nínive. Então nós vamos compreender agora a próxima lição, que é a lição de número 4, a partir de missões transculturais no Novo Testamento. Uma coisa está ligada na outra. Que o Senhor possa nos dar entendimento de tudo isso. Hoje está bem quente, muito quente. Que o Senhor possa nos dar entendimento de tudo isso, tá? E que possamos cumprir o chamado do nosso Deus, em nome de Jesus. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e ganhe vários benefícios. Faça download de todos os arquivos em um único lugar. Programa EBD comentada online. Lições adultos e jovens, CPAD. Comentários em PDF para imprimir. Slides em 2 formatos, PDF e PowerPoint. Programas Entendes Tu, o que lês. E Teologia e a Vida Cristã. Conteúdos em PDF para imprimir. Escolha o plano que melhor cabe no seu orçamento. Mensal, trimestral, semestral e o anual com desconto especial. A decisão é exclusivamente sua. Não perca essa oportunidade. Assine hoje mesmo clicando no link na descrição, na aba Comunidade ou no Telegram. Então nós temos aí o clube de membros. Por que eu coloquei? Porque se você quiser tudo no único lugar, você ajuda a semear no meu Ministério de Ensino. É um valor aí simbólico que você pode assinar. Pastor, eu não tenho condição. Se você tem, link está na descrição. Só você procurar aí clube de membro. Ou se você quiser, você pode clicar no botão do YouTube. Nesse caso, você vai baixar pela aba Comunidade. Mas se você clicar no link que está na descrição, você vai baixar por uma plataforma no qual todo o conteúdo vai estar lá normalmente para você. Tá? Então, você escolhe. Pastor, não tenho condição. Então, baixe gratuitamente. Assim, se inscreva no meu canal no Telegram para você poder ter acesso aí aos links. Porque em 2024 não estará mais na aba Comunidade. Bom, vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição?
Lição de número 4, missões transculturais no Novo Testamento. Então, uma coisa está ligada na outra, dia 22 de outubro de 2023. E não se esqueça, entendes tu que lês missões transculturais no Antigo Testamento. Não deixe de assistir, porque é importantíssimo para você compreender melhor o que está sendo tratado na leitura bíblica em classe. Bom, mais uma vez para você, não esqueça desse aviso. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, tá certo? Nesse momento nós vamos para nossa oração. Tá quente. Eu estou até em outro local, como eu disse, mas também onde eu moro também é muito quente. O pessoal vê esse cenário e fala assim, pastor, você agora está no cenário diferenciado. Irmão, isso aqui tudo é parte da tecnologia. Tá bom? Fique em paz, mas tudo bem, não tem problema não. Deixa eu fazer um lembrete aqui. Quero agradecer algumas pessoas que já têm tocado no coração. Não importa que os valores, não estou aqui para falar nome de ninguém, valores. Porque o valor é isso, o valor... Não, nada disso, jamais, tá? A pessoa tem sentido o desejo. Eu quero agradecer a todos vocês, né? Algumas pessoas já têm começado a pensar, deixar Deus tocar. Eu sempre falo, você está vendo que hoje a cadeira não está aqui, mas eu preciso trocar aquela cadeira, né? Eu também preciso trocar o meu computador, porque o que eu estou usando hoje aqui, estou muito em cima da tela, né? Que é um computador portátil, que ajuda quando eu preciso sair para algum lugar e não tem jeito. Ele também não tem assim uma grande potência, mas me ajuda bastante, né? Mas eu preciso trocar o computador principal lá e só Deus sabe como vai ser feito isso. Então, se você quiser, no link 1, aqui você abre o aplicativo do seu celular, do seu banco, você lê, você bota o valor que você achar, né, quiser, fica a seu critério, você não está obrigado, constrangido de forma nenhuma, tá? E aí você vai fazer o Pix. O número do meu Pix também está em cima, né, que é o número do meu telefone com DDD. Ou, se você quiser, você pode usar o QR Code 2. O 2 é só você ler esse QR Code através da câmera do seu celular. Você vai para o site do PagSeguro e lá você, ou Pix, ou boleto, ou cartão de crédito, você pode fazer a doação, o valor. Fica a seu critério, faça se você sentir vontade, tocado no coração. Eu quero agradecer as pessoas que Deus já tem tocado no coração. Deus seja louvado pela sua vida, tá bom? Nesse momento nós vamos fazer uma oração, quero apresentar as causas. Eu não estou com o meu caderno de oração hoje em mãos, mas o Senhor sabe de todas as causas que tem. Eu quero orar nesse momento, pedir a Deus que Deus possa abençoar a sua vida. Você que é professor, você que é professora, você está com problema de saúde, uma porta de emprego, quem sabe você está esperando uma aposentadoria ou um benefício do INSS, você está esperando outra bênção, tá? Na área financeira também. Você precisa de uma libertação do marido, do filho, da filha. De repente, alguém está envolvido com drogas, alguém está envolvido com bebida, alcoolismo, jogatina. Várias situações estão acontecendo. Então, nesse momento, eu quero fazer uma oração, pedir a Deus que Deus possa visitar. Também peço oração pela minha vida, pela minha menina princesa, que é a minha esposa, Ângela Manhãs Luna, pela família de modo geral, pela minha mãezinha sogra, minha sogrinha mãe, que é a Rosemary. Ela precisa, saúde dela, precisa. Minha mãe também, que é a Marina, essa é minha mãe, né? Também precisa, enfim, pela família de modo geral, eu preciso de oração, preciso que o Senhor possa abençoar. Deus sabe de todas as coisas. Inclusive, eu tenho uma causa também e preciso de uma solução na área ministerial, e o Senhor, eu sei que Ele está movendo as mãos e a sua oração também está sendo feita. E outra coisa, se tiver alguma vitória que você já tenha recebido, conta aqui no comentário para mim poder testemunhar. Já tem duas pessoas que eu contei aqui, relatos de testemunho de resposta desta oração, tá? Eu creio em nome de Jesus que você vai ser abençoado e você vai contar aí o que Deus tem feito. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Quero te agradecer, ó Deus querido, por mais esse programa. Ó meu Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Tem concedido a nós Tua bênção, Tua bondade, Tua misericórdia, Senhor. Quantos de nós não éramos mais para estar aqui? Mas o Senhor nos livrou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou.
Mas enquanto estamos aqui nessa terra, Senhor, temos atravessado por momentos difíceis. Há tantas pessoas passando por tantas dificuldades, Senhor. O Teu Filho Jesus Cristo, quando esteve na terra, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E nós precisamos ter esse bom ânimo. Bom ânimo no original é tenha muita coragem. Que nós tenhamos coragem, Senhor, para enfrentar os desafios. Não adianta nos prostrarmos, não adianta ficar frustrado, paralisado, petrificado ou petrificada. Precisamos nos levantar e lutar, Senhor. Então toma cada causa de cada pessoa. Há pessoas que podem estar apresentando suas causas nesse momento junto comigo, Senhor. Eu apresento problemas de saúde, pessoas que estão doentes, pessoas que precisam de cura, pessoas que estão aí, Senhor querido, acometidas pela diabetes, pela pressão alta, Senhor, com problemas no coração, nos pulmões, nos rins, pessoas com problema de gota, Senhor. Há uma pessoa que pediu aqui oração por isso. O Senhor tem poder de curá-la, Senhor. Pessoas com problema de má circulação. Pessoas com problema, Senhor querido, Senhor amado, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, Senhor. Ah, meu Deus, são tantos problemas, tantas doenças, tantas enfermidades, Senhor. Pessoas que não têm sequer recursos para comprar os medicamentos que precisa, essa cirurgia que não sai, ela precisa fazer essa cirurgia, esse exame, Senhor. Está aí na fila do X-Reg, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado do SUS, mas Tu és o Deus grande, todo-poderoso. Tu pode permitir que haja, Senhor querido, uma intervenção para que essa pessoa seja chamada para fazer essa cirurgia, esse exame, tenha recurso para comprar esse medicamento. Olha essas pessoas que estão com a causa no INSS, essa aposentadoria que não tem saído, tem sido negada, esse auxílio, esse benefício, Senhor, que também tem sido negado, Senhor, auxílio-doença, outras coisas mais. Essa pessoa que está desempregada, Senhor, e as portas estão trancadas. E ela tem recebido não a partir de não, mas o Senhor é bom e o Senhor pode abrir essa porta. Ah, Senhor, essas pessoas que estão viciadas no alcoolismo, na jogatina, no vício das drogas, na prostituição, filhos que precisam de libertação, maridos, esposas, filhas. Visita cada vida, Senhor, nesse momento. Opera, Senhor querido, maravilha. Toma os professores, as professoras, ajuda cada um deles. Esse dia que está sendo comemorado no dia 15, o dia do professor, mais uma vez eu coloco em Tuas mãos. Não deixa que eles venham desistir, Senhor. Os desafios são grandes. Eu entrego cada causa, cada problema, cada necessidade, Deus. Eu entrego a localidade, a igreja onde eles congregam, as famílias deles. Eu entrego, Senhor, os membros do canal, que o Senhor abençoe suas vidas, os inscritos, as pessoas, Senhor, que têm sentido desejo e feito algum tipo de doação. Também abençoa, Senhor. Permita que esse canal possa completar os 40 mil inscritos, 50 mil inscritos, 100 mil inscritos. Que o Senhor faça esse canal ir aonde o Senhor quer. Toma tudo que é feito aqui, Senhor. Que haja sempre simplicidade, humildade. Que haja reconhecimento do Teu grande poder. Que esse canal seja, Senhor querido, algo para abençoar vidas, Senhor. Que esse seja o propósito sempre, Senhor. Independente do tamanho do canal, do que vai acontecer. Que o Senhor faça-se presente e seja o Senhor da minha vida, da minha família. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu entrego essa aula, Senhor, que ela seja dada com ousadia e autoridade. E que possa entrar o desejo nos nossos corações de fazer a Tua obra, de discipular vidas, seja no discipulado de integração, seja na pregação, no evangelismo, seja, Senhor, no discipulado, Senhor, de edificação. Abençoa, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Bom, você que ficou até agora, eu quero te agradecer, tá? Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família.
e nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Tá? Então, nesse momento, eu vou dar a bênção apostólica e na próxima tela, não esqueça disso, na próxima tela estou deixando os vídeos de recomendações. E não deixe de dar o comentário, de ser da onde você está assistindo, tá bom? Não deixe, é importante. E divulga o canal pelo menos para mais 3 pessoas. Vamos nesse momento aí para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.